E olha, os laterais vão ser problema também para a seleção. Ontem a gente sentiu ali, não é? Pedro, Thaís. O Militão, certamente, se tiver condições, se ele se recuperar aí da sua lesão em tempo, vai ser lateral direito. Agora, na esquerda, minha gente... E o Alexandro? Pode se preparar. Hã? E o Alexandro, será que se recupera, Capriotti? Como é que é? Então, é isso, né? A gente tem alguns jogadores machucados que tem essa questão também da recuperação e como esses atletas vão chegar, né, Pedro, para disputar uma Copa do Mundo, que é uma competição de um nível físico altíssimo. Ontem nós pudemos sentir isso. A exigência física de uma partida de Copa do Mundo, ela é extremamente elevada. Então, se não tiver todo mundo 100%, o Brasil vai sofrer. E, tecnicamente, é isso, né? Nós temos algumas questões aí que precisam ser resolvidas. Vamos ver, na terça-feira, então, contra a Croácia, como o técnico Carlo Ancelotti vai montar o time, preparar o time, se ele vai promover mudanças, mais testes, mais observações. Mas estamos construindo um caminho aí, não é? Estamos construindo aí uma trilha rumo à Copa do Mundo. E você fica agora aqui na Rádio Bandeirantes com o Manhã Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos importantes que fazem parte do dia a dia dessa, que é uma das regiões mais importantes do país. Portanto, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas 85.7 e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E nosso programa de hoje tem um convidado muito especial que já está aqui no estúdio conosco. Estamos falando do Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Ele é médico especialista em medicina laboratorial, pós-graduado em nutrologia e diretor médico da Clínica Franca do Amaral, Medicina Integrada. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Sempre um prazer, Gustavo, participar do seu programa e sempre uma honra. Agradeço aí o convite. O doutor Roberto sempre está nos nossos projetos, enfim, sempre traz informações importantes e informações de interesse geral, isso que é o melhor ainda. Para começarmos então, eu estava até brincando com ele um pouco antes, que a gente sempre começa as nossas entrevistas pela mesma pergunta, enfim, porque eu acho que ela vai se atualizando também. Porque a medicina, durante muito tempo, ela foi curativa, né? Se a gente pode chamar assim, mas a prevenção virou assunto, vem crescendo, né? Assim, coisas relacionadas à prevenção com relação à saúde. Eu acho que as mídias sociais também servem para potencializar também esse interesse, né, doutor? Com certeza, Gustavo. Quando eu me formei, em torno de 2002, faz tempo já, realmente o foco era muito em tratamentos, né? O tratamento de doença, a gente aprendia muito em como tratar as doenças, né? Seja em qual área for. Por isso que, né, o médico fazia a sua especialização e ele era um especialista em tratamento, né, ortopedista, cardiologista, o pneumologista, aí surge ortopedista, especialista em joelho, né? Então, e logicamente que isso continua sendo muito importante. Sim. Tem pessoas doentes que precisam de uma medicina curativa. Claro. Porém, esses mesmos médicos também vêm aprendendo a orientarem melhor os seus pacientes em relação aos hábitos. Coisa que era falada, mas de forma tímida. Secundária. Tímida é uma palavra bem encaixada.
mais tímida. E hoje ela ganha mais valor nas orientações dessa geração médica em relação ao que fazer mesmo, em relação ao tipo de exercício e não só aquela orientação genérica. Eu falava em 2003 ali, caminhe 3 vezes por semana. Tipo, era a minha resposta padrão. Coma pão integral com queijo cottage, tipo, qualquer um poderia... Durante muitos anos era isso. Não, era o que a gente não aprendia, a gente escutava na televisão isso e repassava, né? Como sempre, bem os médicos como, né, autoridades, a gente tinha que ter uma resposta. E realmente era uma resposta genérica. E hoje os médicos passaram a ter mais conhecimento em orientar esses pacientes de forma veemente, inclusive, né? Sempre se teve essa sigla na medicina que se chama MEV, mudança de estilo de vida, mas como a gente comentou, de forma mais tímida, e hoje esses médicos estão sabendo mais como orientar, né? Veio a nutrologia, né? A área que realmente trata o paciente de doenças que tenham correlação com a alimentação, como o próprio diabetes tipo 2, que há décadas atrás era muito mais visto como uma doença do envelhecimento. Sim. Né? E hoje a gente vê que grande parte do diabetes tipo 2 ou do pré-diabetes, ele pode sim ser controlado com emagrecimento, com melhora de hábitos, né? Com melhora de dieta. Então você tem dietas que realmente são melhores, comprovadamente melhores para um paciente que está com pré-diabetes, que ele pode eventualmente reverter, principalmente se ele perder peso, né? Praticar exercícios. Então, essa a evolução do conhecimento sobre a importância da musculação, que era somente para a estética, né? Era só para quem queria ficar fortão, se viu da importância. Somente para os jovens. Né? Então, a musculação se tornou realmente uma obrigação. E se for ver, não só numa população geral, até nos atletas profissionais. Os atletas, eles não faziam musculação. A musculação no futebol não era feita. Lembre dos jogadores da Copa de 94. Eles eram um perfil... O biotipo era outro. O biotipo era outro. Hoje você vê atletas, né? Sim. Acho que não são fortes, até porque se for, né, existem alguns que fazem mais musculação e são, sim. mas a maioria são bem atléticos, né? Porque eles têm eles viram a importância de ter essa base. E a população geral também vendo né, as atividades de força como primordiais para envelhecerem com qualidade, porque você vai precisar de massa muscular, né, além de uma condição cardiovascular, né, saudável, né, aí, né, então essa medicina preventiva se baseando principalmente em orientações em relação a exercícios aeróbicos que promovam uma longevidade cardíaca, atrelada a atividades de força que promovam e favoreçam uma condição osteomuscular articular também adequada. O seu trabalho sempre foi também lembrado quando se pensa em longevidade, né? Porque não basta só a população cada vez mais, ela vive por mais tempo, né? Enfim, mas a importância de você viver com qualidade. E o seu trabalho sempre foi lembrado pelos pacientes com esse perfil também, né? Isso é muito legal. E tem a ver com o que você está falando agora também, né? Porque desde que eu comecei a gente já estava falando sobre isso e muito, né? De forma realmente muito mais incisiva. E também adotando tratamentos que hoje, né, viraram verdade, como a própria reposição hormonal na menopausa, que em 2012 ela era contraindicada até que se provava o contrário, a reposição hormonal na mulher. Então você tinha um preconceito, não só um preconceito, como trabalho contra. Um trabalho contra, porque se tinham alguns trabalhos que não foram favoráveis à reposição hormonal e que ao longo desses anos realmente foram desmitificados, e agora a reposição hormonal na menopausa ela deve ser feita até que se prove o contrário. Então isso é um fator que aumenta a longevidade das mulheres, porque o estradiol ele protege o neurônio, ele protege a célula cardíaca, ele mantém a massa óssea, ele ajuda a manter a massa muscular. A falta de estradiol aumenta o apetite, a falta de estradiol diminui o metabolismo em 60%. Aumenta a chance de depressão. Então a mulher sem reposição hormonal ela vai ter uma piora na qualidade de vida, como você mesmo falou, e consequentemente na longevidade, ou pior, né? Porque também se ela é longeva por 10 anos, 15 anos sem qualidade de vida, com uma doença demencial, com uma doença osteomuscular, ela vai gerar demandas, né? Ela vai
pessoalmente não usufruir daqueles anos, né? Logicamente, e gerando demandas, né, desgastantes emocionais para os familiares, né? Financeiras também para os familiares, para os sistemas de saúde, porque a gente vê aí a quantidade de casas de repouso, de idosos que estão acontecendo. Sim. É um fenômeno mundial que vai cada vez mais se intensificar. A gente viu a Previdência Social cada vez mais esticando aí, né, a idade para que você se aposente, porque, né, se menos gente nasce, menos gente trabalha, menos gente contribui com a Previdência. Tem mais gente usufruindo do que contribuindo. Então essa conta não vai fechar. Então essas pessoas elas têm que se cuidar para chegar bem lá, né, para não gerarem esse custo em demasia e para eventualmente até trabalharem, né, porque Claro. pessoas que eventualmente poderiam se aposentar com 50, 60 anos, talvez não possam mais, né? E a tendência é que não possam mesmo. Exatamente. Primeiro, porque nós temos menos gente em situação ativa de trabalho, né? E segundo, porque tem uma turma aí que não está deixando também juntar o dinheiro lá, né? Exato. Tivemos um exemplo ontem. Exato. A gente não tem o problema de acúmulo de dinheiro, de sobrar dinheiro, né? Exato. Ou até de ganhar. As mulheres, por exemplo, qual que é o momento de buscarem essa informação, doutor? Falando em menopausa, a partir, né, dos 45 anos. Né? Na média... Não, e buscar, né, as mulheres já passam, né, nos seus ginecologistas, né, já são orientadas, a maioria já tem esse costume, já orientada a passar anualmente, e pode ser que ela tenha uma menopausa precoce, né, que seria oficialmente uma menopausa antes dos 40 anos, e se esse ginecologista ele detecta uma irregularidade menstrual, um fogacho, que são os calores, algum sintoma diferente, ele já pode, eventualmente, já fazer um diagnóstico de menopausa naquela idade. Sim. Mas não é a maioria, né? A maioria vai vir a partir dos 47, 48 anos até os 52. Vamos dizer que a média de uma entrada na menopausa seria entre 48 e 52 anos, mas a busca em relação a uma suplementação personalizada, né? A uma orientação, ela independe, né? Nós temos aí pacientes de todas as idades, de 15, 20 anos. Então, a garotada hoje está preocupada também com a estética, com melhorar a forma física e, consequentemente, vai vir de saúde, né? Então, eu atendo, né, adolescentes ali querendo saber o que eles podem fazer para melhorar a forma física, e eles estão preocupados, sim, então está começando cedo já. Que bom. Preocupação. Nós estamos hoje conversando com o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Ele é especialista em medicina laboratorial, pós-graduado em nutrologia, enfim, trazendo assuntos importantes do nosso dia a dia, principalmente relacionados à saúde, que o pessoal sempre gosta, sempre há muito interesse, enfim. Nós temos aí, doutor, um fenômeno da medicina, que são as faladas canetas emagrecedoras, que é uma febre mundial e no Brasil também não é diferente. Qual o atual momento desse medicamento, enfim, quais os principais benefícios e também os riscos, porque parece que há um uso indiscriminado desse tipo de medicamento e que muita gente não está avaliando os riscos também, né? De todos os benefícios também existem riscos. Sem dúvida, talvez seja a maior revolução da história da medicina em relação ao tratamento de obesidade, a entrada das canetas, principalmente da mais recente, que é a tirzepatida, né, que é conhecida como Mounjaro e Zepbound. E realmente a quantidade de pessoas que passaram a fazer uso é enorme hoje. Se bem indicada e bem acompanhada, a chance de complicações ou efeitos colaterais importantes acaba sendo muito baixo, e por isso essa adesão, né, porque as drogas antigas realmente, além de serem pouco eficientes, traziam muito mais colaterais, que as pessoas descontinuavam o tratamento. As canetas anteriores, que eram a base de semaglutida, também traziam mais colaterais em relação a náuseas, vômitos, efeitos gastrointestinais importantes, o que fazia com que o paciente não tinha uma boa aderência ao tratamento. A tirzepatida mudou completamente o jogo, porque ela diminuiu incrivelmente a quantidade, os efeitos colaterais, e essas pessoas passaram a fazer uso por muito mais tempo. Além de ela ter um mecanismo de ação a mais do que a semaglutida, que era a anterior, que era o Ozempic, que era esse o nome comercial mais famoso. Tinha o Wegovy, tem o Wegovy, o Rybelsus, que é a versão oral. Então,
elas se chamam incretinas, né? A semaglutida tinha um mecanismo de ação, a tirzepatida tem 2 mecanismos de ação, o que melhorou a eficiência e diminuiu também os efeitos colaterais dessas medicações. Mas como todo remédio, então você tem sempre que avaliar o benefício que aquele medicamento pode proporcionar. Sim. E o risco. Né? Então, uma dipirona pode ter trazer Sim. ter um a importância do acompanhamento, que eu acho que é o principal, né? O acompanhamento, sem dúvida, afinal, inclusive, elas são, né, controladas, né? Então, ela depende de um médico, inclusive, para receitar oficialmente. Lógico que, como outros medicamentos, como muita coisa, são vendidas de forma paralela, né? Sim. Mas oficialmente esses remédios dependem de uma receita médica, e para que a gente tenha uma segurança, sem dúvida nenhuma, um acompanhamento médico, né? Se falou-se recente aí de alguns casos de pancreatite, que é um efeito realmente que pode acontecer e pode ser, né, prevenido, né? Tem alguns exames específicos para algumas enzimas que são dosadas no sangue, como lipase, amilase, que eventualmente se mostram alteradas com esses medicamentos, e aí, antes desse paciente ter a pancreatite, você consegue identificar de forma anterior. Mas, eventualmente, esse paciente pode apresentar uma dor e se ele estiver fazendo uso por conta e não souber disso, ele vai achar que é uma dor de estômago, por exemplo. E aquilo vai piorar em pouco tempo. E um médico lá, se ele já é orientado, ele já é orientado a buscar um serviço de emergência. Afinal, uma doença, né, uma pancreatite pode ser extremamente grave, tem um índice de letalidade de morte muito alto. Então, mas é uma incidência baixíssima, foram casos isolados, né, né, como a quantidade de pessoas que passaram a fazer uso dessa medicação aumentou drasticamente. Número muito baixo e tem como evitar. Se aumentou o uso, aquele 0,001% de colateral aumentou também. Proporcionalmente aumentou também. Aliás, é importante as pessoas saberem, doutor, que é o seguinte: você, quando começa a se utilizar desse tipo de medicamento, para algumas pessoas pode ser por um tempo determinado, mas para outras a tendência é como um remédio de colesterol, pressão alta, enfim, você vai ter que usar a vida inteira. Então tem que ter essa noção, né? São os dois lados, né? Eles coexistem, né? Então sim, vai ter aquela pessoa que tem uma obesidade crônica, doença, obesidade e um transtorno de compulsão alimentar, que ela vai demandar um uso crônico do medicamento, e o médico vai avaliar ao longo do período, né? Ele pode, né, numa tentativa de retirada do medicamento, ele reavalia o reganho de peso. Tem, né, um recente estudo mostrou aí que 50% das pessoas reganham peso quando suspendem depois de alguns meses. E muitos falaram até mal, né? 50%, pô, 50%, metade manteve o peso, foi ótimo, né? Já é um ganho. Se 1 milhão emagreceu, 500 mil continuaram magros, pô, excelente. Né? Então eu não achei ruim esse dado, não. Aliás, seria esperado, né? É um medicamento que realmente diminui seu apetite, você come menos. Ele também tem uma vantagem muito grande, né? Que age no sistema nervoso central, numa área do cérebro chamado núcleo accumbens, que é um centro que é ligado ao sistema de prazer e recompensa. Então você a pessoa que tem aquela fissura por comida, não só por comida, ou por alimentos muito palatáveis, açúcares, né, doces, ultraprocessados, biscoitos, essas guloseimas aí do dia a dia, ele tira essa fissura. Contanto que uma coisa que é incrível no meu dia a dia, que já estou trabalhando aí com esse medicamento há 1 ano e meio, praticamente um volume grande de pacientes, pessoas que diminuem, assim, a diminuição de ingestão de álcool é praticamente unânime. Em paralelo com isso também há esse desinteresse pelo álcool e outras coisas. Álcool impressionante. Já vi diminuição por vontade, pessoas que gostaram porque tinham um vício realmente de pornografia e sexo e relato. Até isso também. Jogo, também, relato. Drogas ilegais, também veio bastante. Compras, também recentemente. Aquela comprinha também comprometeu. Não seria muito bom para Blue Lore. Não, pelo amor de Deus.
Mas é importante a gente avaliar, né, dentro desse cenário aí, aonde chega um medicamento que tinha uma função anteriormente muito diferente, né? E aí se viu, com a redução do peso, uma melhora. Eu tenho pacientes que pararam, que o cardiologista suspendeu o remédio para a hipertensão, né, que é a pressão alta. Pacientes que tinham já uma alteração de função dos rins e melhorou. Sim. Pacientes que tinham uma inflamação crônica, que a gente chama, já instalada e já de difícil controle, que melhoraram. Então você vê um perfil metabólico muito grande. A própria semaglutida, que é do Ozempic, ela também faz uma proteção cardiovascular. Tem um estudo recente que ela tem uma proteção cardiovascular também muito interessante, independente da perda de peso, né? Então, são drogas que vieram para revolucionar mesmo, para mudar muita coisa em relação até essa prevenção que a gente falou. Lógico que é com medicamento, é difícil falar em prevenção, mas não deixa de ser, porque claro, né, se você previne uma falência renal, se você previne um infarto, né, você não está curando, né? Sim. A pessoa, você cura o infarto depois que a pessoa infartou, né? Sim, você está evitando, né? Você está evitando, né? Então, também ela faz parte. Mas se ela se ajudar, mudando o comportamento, usando daquele artifício para mudar um hábito alimentar, praticando exercício, a chance dela passar a não usar aumenta drasticamente. Então, a gente tem os dois grupos. Tem pacientes que usaram e estão sem, e pacientes que eu percebo que vão ter uma demanda mais crônica do medicamento. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Nós vamos fazer a nossa primeira parada no programa, portanto não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista de variedades semanal aqui nesse espaço que recebe pessoas que movimentam a região metropolitana de Campinas. Mas antes de nós retomarmos a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional, através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isto significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses pelo equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Nós estamos recebendo hoje, com grande alegria, aqui no programa, o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina laboratorial, está à frente diretor médico da Clínica Franco do Amaral Medicina Integrada. Estamos falando de assuntos importantes do nosso dia a dia relacionados à saúde, enfim. Como é que a gente vê o uso, doutor, da inteligência artificial? Ela está entrando em todos os segmentos aí, enfim, na medicina não é diferente.
E muitos dos médicos estão se utilizando dela, claro que em diversos ramos, enfim, dentro da medicina, mas também no diagnóstico. Isso está ajudando? Como é que é? Se tem um dado recente que 80% dos médicos usam da inteligência artificial para fazer algum tipo de diagnóstico, tratamento, conduta em relação ao paciente. Isso acabou de, inclusive, ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, porque esse médico ele tem que informar o paciente caso ele faça uso. Ele não vai dividir responsabilidade com a IA caso ela esteja errada. A responsabilidade continua sendo integral desse médico. Então, hoje a medicina, a inteligência artificial não, né, está aí, o médico realmente pode usar, para uma eventual ajuda na conduta, uma ajuda no diagnóstico, mas quem fecha realmente, quem deve realmente determinar tanto o tratamento quanto o diagnóstico, algum tipo de exame, é o médico, e ele deve colocar, inclusive, em prontuário, caso tenha se utilizado de alguma ferramenta. Aí tem que identificar ali que ele se utilizou dessa informação. Tem. E muitas vezes até falar para o paciente pode ter o direito de negar o tratamento caso tenha sido feito, feito pela IA. Então, é bom que isso tenha sido regulamentado, né? Afinal, né? Acho que é uma ferramenta, uma tecnologia excelente, todo mundo, né? É lógico já isso, né? Mas realmente tem que ser usado com cautela, né? Para que também a gente não deixe de atuar como médico, né? O ser humano, né, tem esse conhecimento, a medicina vai muito além só de dados, né? Vai você entender o ambiente do paciente, como a gente conversou em relação aos hábitos, alimentação, exercício. Então você tem uma série de coisas que essa IA, a parte emocional que você sente numa conversa com o paciente, né, o poder aquisitivo dessa pessoa para aderir ao tratamento. Como que hoje, se eu tenho uma pessoa de baixa renda, como é que você passa um monjaro para alguém para na farmácia? Não existe a possibilidade. Se jogar na IA, ele vai jogar monjaro. E aí eu vou jogar, né, monjaro, a pessoa vai lá, custa R$ 1.300 por mês para começar o tratamento, a dose mais baixa. Né, e a expectativa é de baixar esse valor, né? Voltando ao assunto das canetas aí, porque estão surgindo agora aí as canetas genéricas, enfim, o que vem o princípio ativo ali, a patente, né, da semaglutida, que é o do Ozempic, caiu, né? Então outras empresas vão começar não podem fazer, pode ser que eles façam genéricas e também não, né? Mas de qualquer forma isso sempre tende a fazer com que o custo caia, como aconteceu isso com vários medicamentos que foram febres, né, em outros momentos. Isso está acontecendo agora com a semaglutida, já tinha acontecido com a liraglutida, que hoje você encontra pela metade do preço em relação ao que era o Saxenda, e vai acontecer também com o Monjaro mais para frente, né? Então tem uma outra já para vir que chama Retradutida, está em fase 3 de estudo. Então talvez em alguns anos a gente já tenha uma nova caneta com uma terceira função, né? Que é um agonista triplo, né? Enfim, então essa linha agora a gente tem um futuro aí promissor em relação à evolução desses medicamentos. Hoje nós recebemos no programa Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina laboratorial, também pós-graduado em nutrologia. Muito obrigado e até a próxima, viu, doutor? Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado. Vamos fazer a nossa última parada, na sequência, fechando o programa, hein? Não saiam daí. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lite e soluções para a movimentação de cargas.
São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras. Consulte também para locação. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta, Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria de lembrar que a Blue Lodge, a Blue Lodge, especialista em moda masculina, cadê aqui? Tá aqui. Está há mais de 10 anos no mercado e oferece um guarda-roupa completo para o homem, que envolve camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais em produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência dos seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lodge no Galeria Shopping, em Campinas. Conheça de perto esse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lodge, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelodge.com.br. E nesse finalzinho de programa, claro, eu gostaria de cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. E começamos com ele, grande Felipe Diniz, trabalhou aqui na emissora, o aniversário dele nesses dias, parabéns, grande abraço. Valéria Monteiro também, parabéns. Jorge Marcelo Oliveira, fazendo aniversário também essa semana, grande abraço. A Mauri Simões, grande fotógrafo também, parabéns. E a Alexandra Marcondes, beijo pra você, são alguns dos aniversariantes dessa semana. E eu gostaria de lembrar que nesse programa nós tivemos os trabalhos técnicos deles, Alan Zanelato na mesa de som e Lucas Pessoa na direção de imagens. Eu juro que eles estão aqui com vocês. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.